sabe o que significa reduzir as emissões de carbono? Não. Não? Significa reduzir a quantidade de toneladas de CO2 que a gente emite durante processos industriais, etc. Eu acho que é ter um compromisso maior com o nosso meio ambiente. Carbono, eu sei as formas, que seria por meio de métodos sustentáveis, tipo, como pode dizer, aqueles lá que não usam, ai meu Deus, combustíveis fósseis necessariamente. Aí reduzir as emissões de carbono, o significado necessariamente, eu acho que seria um significado muito grande. Eu não como falar, pelo menos essa é a minha visão da pergunta. Ainda resta aquela dúvida, né? Então deixa que a gente explica. Caio Franco, eu sou Head de Políticas Públicas da Mombac. A Mombac é uma empresa brasileira que trabalha com sequestro de carbono da atmosfera, então a gente tira carbono da atmosfera justamente para reduzir aquecimento global e, como consequência, a mudança climática. E a gente faz isso de várias formas, mas a principal delas é a gente refloresta regiões da Amazônia. Então a gente pega áreas que estavam desmatadas e a gente replanta lá uma floresta nativa e biodiversa, como havia lá anteriormente. Uma pergunta que eu já tenho é sobre... Vocês provavelmente têm que comprar essas áreas para poder replantar. É muito difícil? Ótimo. De fato, a maior parte das terras que a gente refloresta são áreas que a gente adquire. Não é necessário adquirir terra para você reflorestar. A gente também faz reflorestamento em terras de terceiros. Então eu posso, de um lado, ir para uma área de pastagem e comprar essa terra passa a ser da nossa empresa ou do nosso fundo, e ali eu faço um projeto de restauração. Ou eu posso ir para um produtor rural, que vai continuar sendo dono da terra, e oferecer para ele fazer restauração num pedaço ou até na terra inteira dele. Aí a gente paga para esse cara um pedaço da receita do carbono e a gente fica com outro pedaço. Você acha que a remoção de carbono vai ajudar na redução das mudanças climáticas? E quais seriam os principais impactos que isso causaria? Boa, vamos lá. Mudança climática acontece principalmente porque a gente está aquecendo o planeta. E o aquecimento global acontece principalmente porque a gente tem excesso não só de gás carbônico, mas de todos os chamados gases do efeito estufa na atmosfera. Carbono é o mais comum deles e é aquele que a gente usa como unidade básica de cálculo. 1 tonelada de gás carbônico na atmosfera. Mas tem outros gases, como o metano, por exemplo. Então, existem duas coisas muito importantes que a gente precisa fazer para reverter a mudança climática ou para pelo menos mitigar os impactos da mudança climática. A primeira coisa é, a gente precisa emitir menos gases de efeito estufa e, portanto, emitir menos gás carbônico, sobretudo. Como é que a gente faz isso? Fazendo transição energética, deixando de queimar combustíveis fósseis, passando a utilizar energias renováveis e coisas desse tipo. A gente faz isso trazendo tecnologia para a produção e, enfim, diminuindo processos que a humanidade inventou que geram gás carbônico. E a gente precisa fazer isso, sobretudo no Brasil, com menos desmatamento. Porque uma floresta é um grande estoque de carbono. A madeira da árvore, quando você bate numa madeira, mais ou menos 50% do peso dela é carbono. Então, se você queima a floresta, se você desmata a floresta, aquela quantidade de carbono que está ali parada na árvore, ela volta para a atmosfera na forma de gás carbônico. Então, essa é a principal coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa, diminuir as nossas emissões. Mas a segunda coisa que a gente tem que fazer, e tem que fazer muito também, é sequestrar gás carbônico que já está na atmosfera. Principalmente pelo motivo de que a gente não vai conseguir nunca zerar as nossas emissões. O ser humano sempre vai fazer algumas atividades que vão emitir carbono. Mesmo que a gente transicione de combustíveis fósseis para outras formas de energia mais limpa, existem certas coisas que a gente faz que emitem gás carbônico. Por exemplo, criação de gado. Gado tem uma coisa que chama fermentação entérica. Né? Ele fermenta a comida que ele come lá na barriguinha dele e ele arrota. E esse arroto do gado tem gases de efeito estufa. Se a gente não parar de comer carne, a gente vai continuar emitindo pelo menos isso. Outra coisa, coisas do tipo fabricação de cimento. A reação química que gera o cimento gera emissão de gás carbônico. Então, a não ser que a gente pare de construir com cimento, a gente não vai zerar completamente emissões vindas dessa área. Então, a gente vai sempre emitir alguma coisa. Então, para chegar no que a gente chama de net zero, quer dizer, num momento da nossa história como humanidade, que a gente não aumenta a quantidade de carbono na atmosfera, a gente tem que reduzir emissões, mas também sequestrar carbono para aquelas emissões que a gente não consegue reduzir. E aí, como é que a gente faz isso? Removendo carbono da atmosfera de várias maneiras. Hoje, talvez a tecnologia mais barata, mais eficiente e mais brasileira para fazer isso é plantando árvores. Como que funciona essa retransição? Qual que é o nome? Remoção? Transição de... Energética? Isso, transição energética. Vocês trabalham com algumas empresas em que vocês apoiam isso ocorrer? A Mombac não trabalha em transição energética. Transição energética está dentro de um número de soluções que são muito importantes e tem várias empresas que estão fazendo isso. Né? Então, quando a gente fala de transição energética, é basicamente você sair de um estágio em que a gente basicamente, nossa forma principal de energia é queimar combustíveis fósseis, gás, petróleo, e ir para um outro estágio da humanidade em que as nossas fontes de energia não geram emissões de carbono.
Então nisso você tem, por exemplo, eólica, você tem energia solar, né? Você tem energia de marés, enfim, você tem uma série de formas de gerar energia que não geram emissões de carbono. A Mombac em si não trabalha com transição energética. O que ela faz, ela ajuda empresas que precisam mitigar a sua pegada de carbono, a quantidade de emissões que ela tem, mas que não conseguem zerar totalmente as suas emissões. Então imagina uma empresa que está até tentando diminuir as emissões dela, mas ela não consegue de um dia para o outro zerar. Então, o que falta entre o que ela está emitindo e o que seria o zero é o que a gente vende para essa empresa em créditos de carbono, que significa, para cada tonelada que você está emitindo, eu estou indo lá na atmosfera, ou melhor, as árvores estão indo lá na atmosfera e retirando, sequestrando 1 tonelada de carbono. Tem sido muito difícil para lidar com esse projeto? Tipo, ele tem muita dificuldade? É um projeto muito desafiador, né? Assim, o mercado de carbono é um mercado não é necessariamente tão novo, já existe há uns 20 anos de formas diferentes, mas nesse momento ele está vivendo uma evolução importante, então muitas coisas novas estão acontecendo nesse mercado. Ele não é um mercado totalmente consolidado, então tem muitas dúvidas, muitos riscos. E, especificamente, hoje o nosso principal produto, a nossa maior solução climática, que é a restauração, e sobretudo a restauração na Amazônia brasileira, tem uma série de desafios. Né? Desafios que passam, como você tinha perguntado lá atrás, eu esqueci de responder, passam por uma dificuldade de achar terras para fazer restauração, porque na Amazônia você tem um desafio fundiário muito grande, você tem pouca regularização fundiária, você tem muitos conflitos sociais sobre a terra, históricos do Brasil. Então isso traz desafios. Você tem todo o desafio operacional, porque restaurar a floresta em escala não é uma coisa que ninguém fez no mundo ainda. Né? No Brasil a gente tem uma indústria, que a gente chama de indústria de árvores plantadas, muito forte, mas é uma indústria que se especializou em plantar espécies exóticas, espécies que não são do Brasil, sobretudo pinos e eucalipto, que é uma árvore australiana, que é excelente, muito boa para papel celulose, movelaria, pisos, laminados. Mas a gente tem relativa pouca experiência em plantar em escala árvores nativas. Tem, ao longo da história brasileira, algumas iniciativas, às vezes em universidades, às vezes em ONGs e às vezes em empresas para fazer recuperação dos seus passivos ambientais de algum nível de restauração, mas restauração em escala, plantar milhões e milhões de árvores por ano, a gente nunca fez no mundo. Então é difícil porque a gente está inventando muita coisa. Um exemplo só que eu poderia te dar, por exemplo, é engraçado, né? Um exemplo que eu poderia te dar é mudas. Né? Para você plantar uma árvore, você precisa ter a árvorezinha pequenininha, a muda. E hoje a gente produz pouca muda nativa no Brasil. E a gente vai chegar num momento em breve em que a gente está plantando mais árvore do que a gente tem de muda. Então a gente vai ter que desenvolver, já tem trabalhado em desenvolver, a indústria produtora de mudas no Brasil, assim como tem vários outros desafios parecidos. Sobre essa coisa das dificuldades para poder achar terra, vocês também precisam, analisar como que tá a terra para poder plantar? Sim. Quando a gente fala de reflorestamento ou restauração, a gente tem uma série de coisas que você precisa olhar. Algumas são do ponto de vista jurídico. Se eu posso comprar aquela terra, se aquela terra é regular, se aquela terra tem algum conflito jurídico. Algumas são de natureza social. Quem é o dono daquela terra? De fato, quem está me vendendo é o dono daquela terra? Será que tem uma comunidade indígena próxima que tem direito sobre aquela terra? Será que tem uma comunidade quilombola, ribeirinha, tradicional, que tem algum uso ou direito sobre aquela terra? E o terceiro tipo de preocupação, e aí talvez sejam as mais numerosas, são as preocupações técnicas. Quer dizer, essa terra é boa para plantar? Quando a gente atua na Amazônia, a gente pode atuar em áreas que foram desmatadas muito recentemente, e aí normalmente elas têm mais floresta em volta, o solo ainda está um pouco melhor, isso ainda não degradou completamente aquela terra. Ou você pode atuar em áreas de um desmatamento mais consolidado, que já foi desmatado lá nos anos 70, que é quando o governo militar brasileiro promoveu o desmatamento da Amazônia como uma estratégia para a ocupação do norte do Brasil. E quando você vai para esse tipo de lugar, o desmatamento já é muito antigo, já tem quase só pasto em volta, é muito mais difícil a natureza que está ali se manter sozinha. Então você tem que investir mais ainda para aquela árvore ficar de pé, para ela ter nutrientes, para ela ter água, para ela ter tudo. Além disso, a gente tem desafios variados, né? Você tem os desafios climáticos. Com a própria mudança climática, os nossos plantios são afetados, porque nem sempre chove tanto quanto chovia antigamente, nem sempre chove nos momentos em que chovia antigamente, às vezes o risco de incêndio pode ser maior em algum lugar do que era antigamente. Você tem uma questão de solo, né? Então, a qualidade, né, do crescimento de uma árvore e de uma floresta depende muito da qualidade do solo, tipo de solo, nutrientes, e mesmo o tipo físico do solo. Por exemplo, existe solo pétrico, né, que é um solo quase de pedra, que é muito difícil de plantar. Boa parte da Amazônia brasileira tem um solo arenoso, que é basicamente areia. Quando você vê o desmatamento, você vê uma duna de areia, você vê quase que uma praia. É impressionante. É um solo desafiador para plantar. Como você tem também solos maiores, melhores, mais argilosos, que são muito bons para plantar. Então todas essas coisas a gente analisa: clima, regime de chuvas, questão jurídica, questão social, e do mix dessas coisas todas é que surge um lugar bom ou ruim para plantar.
Como vocês veem o papel da legislação ambiental brasileira atual e as possíveis mudanças nela, impactando diretamente a viabilidade e o crescimento do MUBAC, tanto no acesso à terra e na comercialização dos créditos de carbono? Legal. Acho que tem 2 caminhos de resposta. Um é, a legislação ambiental brasileira é muito importante para coisas além do mercado de carbono e da própria MUBAC, que é melhorar a nossa condição como país de reduzir emissões e evitar emissões. Então tem toda a questão de controle de desmatamento, toda a questão de como é que você obriga empresas poluidoras a poluírem cada vez menos, ou a, pelo menos, adquirirem créditos de carbono para compensar suas emissões. Então tem todo esse lado regulatório muito importante de frear a contribuição brasileira para as emissões mundiais. No segundo lado, olhando mais especificamente para a MUBAC, para a atividade de restauração, também tem toda uma importância da regulação brasileira para fomentar e apoiar, ou pelo menos não atrapalhar, o crescimento desse negócio, que não é só da MUBAC, mas de várias outras empresas que estão se especializando em restauração nativa em escala no Brasil. Aí dá para citar alguns exemplos. A gente precisa de leis de licenciamento melhores. Recentemente, talvez vocês tenham acompanhado, né, nesse trabalho de vocês, o Brasil aprovou, e alguns dispositivos foram vetados pelo presidente Lula, uma nova lei de licenciamento ambiental. Uma lei que baixou vários critérios de licenciamento para várias atividades poluentes. Hoje, algumas atividades poluentes vão ser mais fáceis de licenciar do que a própria atividade de restauração. Então a gente deveria, em tese, ter uma lei que também simplifica o licenciamento das atividades de restauração, já que você simplificou também o das atividades poluidoras. Parece estranho, vai ser mais fácil poluir do que restaurar. Outras coisas para além do licenciamento tem a ver com financiamento público. Hoje, sem dúvida nenhuma, a maior força positiva, a maior contribuição que está sendo dada no Brasil e talvez no mundo para a restauração é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público brasileiro, controlado pelo governo brasileiro, que tem financiado a taxas muito atrativas, quer dizer, com juros muito baixos, projetos de restauração em escala. A MUBAC, inclusive, é beneficiária de um empréstimo de 180 milhões de reais do BNDES. Então, financiamento público pode nos ajudar muito a alavancar essa indústria e fazer ela crescer mais rápido do que ela cresceria sem ajuda, como foi o caso de várias indústrias verdes no Brasil. O setor de energia eólica, por exemplo, é um setor que hoje é muito forte no Brasil, porque teve uma década, pelo menos, de muito apoio do BNDES. E aí, enfim, tem várias outras coisas, como, por exemplo, regulação do mercado de carbono, obrigando empresas a mitigarem as suas emissões ou compensarem as suas emissões com crédito de carbono, que também cria mercado, que permite que a MUBAC e outras empresas se desenvolvam e vendam mais crédito de carbono. Então tem uma série de coisas que dá para fazer, tanto para frear nossas emissões, quanto para aumentar a nossa capacidade de restaurar e sequestrar carbono. Me chamo Zé Gustavo, sou diretor executivo do Fórum Brasileiro das Climatex, que é uma entidade, é uma ONG, uma entidade representativa de empresas de tecnologia que trabalham com soluções escaláveis para clima. Venho de uma trajetória que eu falo que é não linear. Eu sou do interior de São Paulo, sou o primeiro da minha família formado na universidade. Eu fiz administração pública e aí passei 10 anos da minha vida trabalhando na política institucional. Sou fundador da Rede Sustentabilidade, que é um partido político. Fui candidato a deputado federal em 2014 e 2018. E entre 2016 e 2018 fui presidente nacional da rede. A gente chama de porta-vozes, mas eu assinava pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, como presidente nacional da rede. Eu fui presidente de partido mais jovem da história do Brasil em nível nacional, que é muito legal de contar isso para estimular outras pessoas a fazerem. Mas desde 2019 eu mudei minha trajetória, comecei a trabalhar mais no mercado de Venture Capital, né, que são de startups, e desde o ano passado a gente iniciou essa trajetória entendendo que era importante fortalecer empresas de tecnologia e clima, e por isso fundamos o Fórum Brasileiro das Climatex. Certo. Gustavo, por que o tema das mudanças climáticas e da redução das emissões de carbono gera tantos conflitos? Primeiro porque tem uma questão de que os países desenvolvidos eles foram muito intensivos nas emissões de carbono para se desenvolver. A gente não tinha ainda a análise a percepção que a gente tem dos últimos 30 anos, dos últimos 15 mais intensa, de que a emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa poderiam causar tantos prejuízos à civilização. Então os países desenvolvidos emitiram muito. E a forma que a gente tem de desenvolvimento é basicamente o que a gente fala de carbono intensivo. Então, muitas vezes o que se fala é que quando a gente fala da preocupação climática, alguns dizem que é porque querem limitar o nosso crescimento, porque como se não tivesse alternativa a crescer se não fosse carbono intensivo. Então esse é um dos conflitos. Outros conflitos geopolíticos mais macro, que poucas pessoas falam, é que alguns países podem se beneficiar com as mudanças climáticas. O derretimento das calotas polares vai deixar o Polo Norte transitável de navios e a Sibéria agriculturável. Então, as mudanças climáticas, para alguns, pode ser até positivo. Para nós e para a maior parte das pessoas, principalmente as que têm menos acesso, é muito negativo. Então, esse descolamento, existem muitos interesses por trás desses conflitos.
Então, na minha opinião, são uma pluralidade de conflitos que aparecem, de interesses que se colocam. Por outro lado, você tem pessoas que estão olhando para o impacto negativo na vida da maior parte das pessoas. A gente tem visto inundações, secas, a gente viu a seca no Amazonas no ano passado, as enchentes no Rio Grande do Sul, ventanias, ondas de calor absurdas, em que a gente tem pessoas que estão defendendo que a gente não pode passar por isso, principalmente os mais vulneráveis. Então isso gera um conflito. Né? Qual é o lugar do desenvolvimento que consegue gerar riqueza, distribuir, diminuir a desigualdade sem criar tantos problemas climáticos? Por isso que eu acredito hoje que inovação e tecnologia podem trazer renda e riqueza que pode ser distribuída sem ser necessariamente agressivo ao meio ambiente. Quais são os principais impactos ambientais dos produtos e serviços das empresas do Fórum Brasileiro de Climatex? Muito legal essa sua pergunta, porque dá pra gente explicar um pouco mais o que é o Fórum. O Fórum Brasileiro das Climatex, como eu disse, é uma entidade representativa de várias empresas. Então a gente junta várias empresas de vários setores. A gente entende Climatec como uma empresa de tecnologia, e aí é software, hardware ou biotecnologia, que tem solução escalável, que significa que pode ser reproduzida muitas vezes para adaptação e mitigação climática. É um conceito transversal a muitas verticais. Então tem florestas de uso da terra, como a Mombac, que está junto com a gente. Temos energia e biocombustíveis, como a Lemon Energia, que é uma empresa de distribuição de energia solar distribuída, que dá acesso a pequenos e médios negócios a acessarem energia solar sem ter que investir em placa. Às vezes a galera não tem dinheiro para investir, então é uma solução também. Tem empresas que estão trabalhando no mercado de carbono por um outro lado. Então você tem uma empresa chamada Terradot, por exemplo, que eles pegam um subproduto da mineração, transformam num insumo agrícola que fertiliza o solo e captura carbono. Resolve 3 problemas. Então são empresas desse tipo que trazem soluções inovadoras, com tecnologia e que estão resolvendo um problema ligado ao clima, ligado à prosperidade. São empresas que são muito rentáveis. Hoje as empresas do Fórum mobilizam só as 20 que estão associadas ao Fórum. A gente mapeia que tem mais ou menos umas 500 empresas desse tipo no Brasil. Só as 20 que estão no Fórum já geram mais de 5 bilhões de reais de investimento e mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. E quais são os principais desafios para produzir todas essas tecnologias inovadoras em larga escala? Excelente pergunta, porque nós temos uma coisa que primeiro, a gente tem que inventar coisas novas. E inventar coisas novas, cara, a gente tem que ter muita inteligência, muita criatividade, tem que ter muito incentivo à universidade, porque é da universidade que nascem muitas coisas. Todas essas empresas que estão ligadas ao Fórum, tem muita gente, tipo, PhD, gente que estudou pra caramba, com a cabeça do tipo, como é que eu resolvo esse problema? Tem que ter muita vontade e é muito capital intensivo. Então, assim, o que significa? Custa caro. Então, tem que ter muito investimento. Então, um dos grandes desafios é falar, olha, gente, precisamos investir nisso. Precisamos ter mais dinheiro colocado aqui, nós precisamos ter mais gente capacitada, com inteligência, que possa fazer e dar essas contribuições. Então eu diria que é um grande desafio, e um desafio também na cabeça das pessoas. A gente, como seres humanos, a gente vai se acostumando com tudo, né? Então a gente se acostuma de um jeito de viver. A gente vai ter que se desacostumar de alguns jeitos de viver para acostumar em outros. Então é um desafio também a forma de vida das pessoas, para mudar padrões de consumo, para mudar padrão de mentalidade, até padrão de trabalho. Antes do FBC, o Fórum Brasileiro das Climatex. Antes do FBC, e que outros projetos você se engajou para lidar com os desafios das mudanças climáticas? O que mudou nesse mundo de lá para cá? Legal essa pergunta, porque aí eu posso contar um pouco dessa minha trajetória que foi da política. Acho que uma das coisas que eu fiz durante 12 anos da minha vida foi atuar na política institucional, que é na discussão de ser candidato, de formar um partido político que tinha a visão da sustentabilidade. Então, para mim, assim, quando a gente criou a rede, o foco era, de fato, fazer com que as pessoas soubessem mais sobre sustentabilidade, sobre o que era essa questão de cuidar do meio ambiente e de olhar para o desenvolvimento de país ligado ao meio ambiente. Então, eu quando fui candidato a deputado federal, eu construí propostas de mandato que tinham isso. A gente sempre fala que o nosso foco era construir um país politicamente democrático, economicamente próspero, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso e socialmente justo. Então fizemos isso. Quando eu fui porta-voz da rede, e acho que é uma forma muito grande da gente poder trabalhar com o público e mudar essa coisa que eu falei do padrão de consumo das pessoas, é falar durante a eleição, porque as pessoas estão ouvindo também. Então, durante a eleição de 2016, a gente teve candidatura em 820 municípios. Então foram muitos candidatos falando sobre sustentabilidade. E eu acho que de lá para cá, eu vi muita gente querendo estudar mais, entendendo.
Eu lembro em 2012, 13, quando a gente começou, as pessoas tinham dificuldade de falar a palavra sustentabilidade. Porque não era a gente não escutava muito. Hoje já está mais popular. As pessoas já estão entendendo que as mudanças do clima não é uma coisa só do que acontece na COP, com lá dos altos empresários, diplomatas discutindo. Mas é uma coisa que acontece na vida delas. Quando o rio enche, quando chove muito, o rio enche e inunda a casa delas, é de mudança climática que a gente está falando, é de sustentabilidade que a gente está falando. Quando a gente tem uma crise de água, eu não sei se vocês lembram disso, mas São Paulo passou por uma crise de água, gente, que era, tipo, absurda, assim, tipo, todos os bairros. Então, assim, quando secou a cantareira, depois vocês pegam essas imagens, é uma coisa impressionante. E isso é mudança climática, isso é mudança do clima. Então, acho que a gente conseguiu, as pessoas foram começando a entender mais. É preciso as pessoas entenderem mais sobre isso. Porque isso vai mudar a nossa forma de vida em 20 anos. Vocês vão ver essas mudanças, vocês vão atravessar elas. E parece que não tem solução, né? Muita gente fala, nossa, vai acabar, meu Deus do céu. Não, ao contrário. Nós somos uma geração, e vocês estão vindo aí também, vocês são uma geração que vão ter que enfrentar esses problemas. Vai ser difícil, vai ser muito desafiador. Mas em cada um de nós, aonde a gente estiver, seja dando aula, seja liderando uma empresa, seja no governo, seja como parlamentar, vocês vão ter a atribuição de pensar esse novo mundo que está por vir. E quais tipos de campanha você acha que o governo, essas empresas deveriam promover para que haja a resolução do problema que está acontecendo com o clima? Primeira coisa é não minimizar. Eu acho que tem várias empresas que são carbono intensiva que minimizam, né? Nem vou falar das que negam, né? Falar, isso não existe, essa coisa. Tem muito negacionismo nisso também. Mas acho que está sendo superado. Alguns estão mudando do negacionismo para, nem é tão importante, isso não está correlacionado. Acho que a primeira coisa é não minimizar. A segunda coisa, eu acho que tem acontecido de governos de todos os espectros políticos. Não é uma coisa da esquerda ou da direita, é de civilização. Então, acho que a gente entender que é uma coisa que é importante para todo mundo é muito importante. E eu vejo muitas empresas se engajando sobre isso, mudando processos, não utilizando materiais, por exemplo, plástico, diminuindo muito, pensando em economia circular, então desde a produção até o retorno. Muitos governos trabalhando com planos de adaptação climática, planos clima municipais, estaduais, federal, um empenho muito grande. O Brasil tem dado uma demonstração para o mundo de que a gente consegue ter desenvolvimento econômico e cuidar dos nossos espaços. Então, a redução do desmatamento na Amazônia que caiu, assim, a redução aumentou, né? Então, diminuiu o desmatamento na Amazônia gigantemente. Esse tipo de política mostra que tem caminhos, entendeu? Eu acho que nós estamos vendo mais pessoas comprometidas com isso. Temos que valorizar isso e apontar mesmo aquelas que não estão se engajando. Você acha que está faltando alguma coisa para esse projeto dar certo totalmente? Ou está caminhando bem? Qual projeto especificamente? De mitigação, das formas de mitigação. Eu acho que tem muito chão, tem muita coisa a ser feita. A gente precisa, pelos cálculos que o IPCC faz, que é o quadro de especialistas, né, da ONU, a gente precisa mudar muito o padrão de produção para que a gente consiga abaixar a temperatura do planeta, né? Não sei se já viram esse gráfico de 1,5 graus. Nós já devemos passar um pouco de 1,5 graus. Nós vamos ser a geração que vai viver mais de 1,5 graus. Isso significa que na Amazônia tem lugares que vai aumentar 14 graus. Tem lugares que vai reduzir 8 graus, que já é frio. Então, assim, não é 1,5 graus para todo lugar, né? Ele é diverso. Essa temperatura no planeta muda muito. Então, a gente vai ser a geração que vai viver acima do 1,5 graus. Nós temos que estar comprometidos a reduzir isso, a fazer com que isso caia. Então tem muito trabalho. A gente precisa diminuir o uso de combustíveis fósseis, a gente precisa reduzir a quantidade de carne consumida, a gente precisa pensar em novos processos produtivos que gerem riqueza sem necessariamente emitir tanto carbono. Sim. Mais alguma pergunta? Sei. Essa coisa que você falou do negacionismo e tal, você acha que tem muitas pessoas que falam, não me ligo. Você acha que isso às vezes, por medo de aceitar que isso é real? Ou... Essa é uma muito boa pergunta, porque eu converso muito com muita gente, assim. Tem alguns que tem um negacionismo, porque assim, quando você tá com um problema muito grande na sua frente, meio que você nega ele, né? Não consegue enfrentar. Como que eu vou enfrentar isso? E por isso que eu digo, assim, a minha visão é de que vai ser muito desafiador. Não vai ser fácil. A gente vai ver muitos eventos climáticos extremos. Nós vamos passar por momentos desse tipo. Isso gera ansiedade, né? Tem um nome para isso, ansiedade climática. E a gente tem também aquelas pessoas que olham e falam, não tem o que fazer. Então, ou elas negam, ou elas simplesmente falam, vou continuar vivendo a minha vida. E eu acho que a atitude que a gente tem que ter diante de um problema, assim, do ponto de vista até
psicanalítico, né, a gente pode ter uma atitude cínica diante de um problema ou uma atitude clínica, que é de fazer algo. E aqui eu acho que a gente precisa ter um chamado geracional para nós, que é, nós precisamos fazer algo. Tipo, é nossa responsabilidade também. Pode parecer tão grande que as nossas ações parecem uma gota no oceano, mas o oceano é composto de zilhões de gotas. Então a gente precisa fazer. E precisamos fazer dentro da nossa limitação. Eu não estou falando só de não tomar um banho tão demorado, né, pensar nos seus hábitos de consumo. Mas daqui a pouco vocês vão estar trabalhando. O que é que vocês, como profissionais, onde é que vocês estiverem, vão fazer para ter as suas metas de contribuição para essa nova civilização, sabe? Então, sim, tem alguns que não se importam mesmo e acham que para eles tudo bem, não tem problema nenhum, se mudar, se não mudar. E tem aqueles que não tem tanta informação. Hoje não dá mais para falar que não tem tanta informação. Então, o que eu falo é, se você acha que não tem condição de fazer nada, o problema é tão grande, já não tem mais o que fazer, eu digo, não é verdade. A civilização humana já passou por processos muito agudos, muito mais difíceis, com muito menos recursos. Hoje a gente tem mais recursos. A pergunta é, o que a gente vai fazer com isso? E com tranquilidade, atravessar esse processo que a gente vai ter que atravessar. Meu nome é Bruna Laranja Valente, eu sou coordenadora de sustentabilidade do Grupo Corpus. Aqui dentro do grupo eu trabalho os projetos que são pautados no ESG, né, que é no meio ambiente, governança e social. Nessa questão, eu tenho todos os trabalhos voltados a isso. Aqui, nós oferecemos serviço de gestão integrada de resíduos. O que é gestão integrada de resíduos? Desde a coleta até a valorização dos resíduos, a gente presta isso, tanto para cidades como para empresas privadas. Então, a gente trabalha todo o que hoje a gente brinca que o lixo não é mais lixo, né? Hoje ele não é um rejeito, ele tem todo um aproveitamento, a gente tenta fazer toda essa cadeia de circular do resíduo para o que você produziu, ele volte, retorne para a cadeia novamente, aproveitando mais os recursos naturais. Então, da parte social, a gente faz um trabalho bem grande de educação ambiental junto à população para fazer a segregação correta e o descarte nos locais adequados, para que isso não polua o meio ambiente e que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E na governança, a gente luta para ter a transparência nas ações, para que todo mundo trabalhe dentro da ética, que seja um bom ambiente de trabalho. Então, eu coordeno os projetos nessa área. Ok, obrigada. Então, a primeira pergunta é, como o Grupo Corpus, ele anda trabalhando para poder contribuir com essa universalização do saneamento básico do Brasil? E quais são os primeiros principais desafios? Isso. O saneamento básico inclui a água, esgoto e a gestão de resíduos sólidos. Aqui a gente trabalha com a gestão de resíduos sólidos. É importante a gente falar que a gente está falando em pautas importantes, como a mudança climática, CO2, hidrogênio, tem vindo muitas tecnologias, mas ainda aqui no Brasil a gente tem um déficit muito grande de tratamento de saneamento, né? Então a gente fala, hoje a maioria da população tem acesso à comunicação, né? Tem mais de 2 celulares por cada um, mas hoje ainda os dados são 45% da população brasileira ainda não tem acesso a esgoto tratado, dá 90 milhões de pessoas. Então, a gente fica pensando, né? O que isso pode ocasionar? Isso ocasiona doenças, porque você tendo acesso ao esgoto, polui os rios, o esgoto traz doenças, então, diarreia, vômito, e uma série de questões por não ter esse tratamento de esgoto, né? E isso também atrapalha o desenvolvimento do nosso país. A gente fala tanto em prosperidade nas ODS, né? De ter um mundo próspero, mas o que acontece? Quando a gente não tem essa universalização do esgoto, dos tratamentos básicos, igual dos resíduos, você tem essa saúde e, por exemplo, uma mãe de família que é solteira e tem, né, uma mãe solo e tem um filho, ela vai ter que deixar de trabalhar para cuidar dessa criança. Ou se ela ficar doente, ela também, né, não vai ter um acesso direito à saúde, aos tratamentos. Então, isso faz com que o nosso país também deixe de ganhar dinheiro. Ok, obrigada. Quais são as iniciativas que a Corpus produz para promover a sustentabilidade e a redução de gases com suas operações, com os resíduos sólidos? O Grupo Corpus tem 38 anos e desde que ele iniciou, ele tem no DNA uma inovação muito grande aqui. O nosso fundador, Sinés Valente, ele fez o primeiro aterro sanitário do Brasil, que foi aí em São Paulo, na década de 70. E aí ele sempre veio com esse DNA aqui,
E a gente sempre foi uma empresa que prezou muito pelo cuidado com o meio ambiente. Então, a gente busca sempre usar tecnologias mais verdes que não prejudiquem o meio ambiente. A gente tem uma capina a vapor, por exemplo, que ela mata os matinhos que tem no meio-fio por meio de vapor mesmo, né? Esquenta muito o vapor e mata, então isso não causa poluição, porque outras formas de tirar ou é manual, ou tem gente que usa pesticida, e isso entra no lençol freático e prejudica. Aqui, basicamente, de CO2, a gente tem uma baixa, a gente fala que a gente tem uma política aqui de baixo carbono, né? A gente ainda não é zero carbono, mas a gente baixa. Então, a gente tem um processo de compostagem, a gente tem uma empresa de fertilizante orgânico, que aí a gente faz a compostagem, e a Corpus também foi a primeira empresa do mundo a ter caminhão elétrico na coleta de resíduos em massa. Então, em 2006, a gente plantou o primeiro caminhão, hoje a gente tem uma frota de 22. E agora também aqui em Dayatuba a gente está com uma termoelétrica a biogás, que é, a gente capta o biogás é basicamente os resíduos da decomposição do material orgânico que estão no aterro, que é os que gera metano e gás carbônico. Então, a gente capta esse gás, joga no motor para fazer, né, para fazer energia para o motor, e aí gera energia, ou a gente queima no que eles chamam de flare, que é como se fosse uma tocha gigante. Que aí, queimando nesse flare, ele transforma o metano em CO2 e polui menos o meio ambiente, porque o metano é 28 vezes mais poluente que o gás carbônico. Vocês encontram muitos desafios durante essas formas de ter esse zero para poder fazer menos poluição? Tem muito desafio para poder encontrar soluções? O que que acontece? Legislação, a gente tem bastante no Brasil, a legislação para ajudar. E agora, com as ODS e com as políticas de meio ambiente, tem vindo muito financiamento para o Brasil, né? Tem o Fundo Clima, tem agora o Fundo de o Acordo de Biodiversidade, que o Brasil é o país mais biodiverso do planeta, né? Que tem trazido muito investimento para cá. Mas ainda é difícil, ainda mais uma empresa de resíduos, porque quando a gente pega ali, acaba que os valores, o dinheiro fica às vezes restrito a um grupo maior e mais conhecido. E o que acontece aqui também é que a gente presta muito serviço público para as prefeituras. E aí o que que acontece? A prefeitura às vezes não paga. Então, às vezes, o banco não quer dar um dinheiro, por exemplo, com desconto para nós, porque eles não sabem se vai ter um retorno, né? Nesse sentido. Então, o que que acontece é que a gente tem uma legislação muito boa, mas a aplicação da legislação é difícil. Bom, os prefeitos, eles têm que cumprir lá uma norma dele fiscal, mas se ele não cumpre, ele não tem uma penalização. Então, muitas vezes, eles deixam de pagar as empresas e isso atrapalha também o desenvolvimento. Como que uma empresa vai investir na cidade se ela não sabe se vai receber? Então, até para a gente ter essa questão do desenvolvimento, de levar tratamento de esgoto, levar o acesso às pessoas a que têm os resíduos, né, afastados delas, para não causar saúde. Por isso que ainda tem 3 mil lixões no país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, fundada em 2010, instituiu que até 2024, até o ano passado, a gente não tinha que ter mais lixão no Brasil, mas a gente ainda tem 3 mil lixões no Brasil. Vocês têm algum outro projeto que estão, além do tratamento dos esgotos, vocês têm outros projetos futuros em mente? A gente tem, aqui a gente está planejando investir. Um que a gente investe bastante é a circularidade, né? O que a gente fala, tem muita gente que fala do berço ao berço, tem vários outros tipos agora. O que que é? A valorização dos resíduos. Então, hoje, basicamente, você consegue valorizar todo tipo de resíduo. E os que não conseguem ser valorizados, a gente consegue tratar. Então, a gente gera energia. Igual aqui na cidade de Salto, a gente gera energia, chama CDR, a gente faz o CDR. A gente passa todo o resíduo da cidade por uma planta, a gente separa o que é reciclado para mandar para reciclagem, e o que não pode ser reciclado, a gente tritura e fica bem pequenininho, e aí ele tem um poder, o lixo tem um poder calorífico. Calorífico. E aí, o que que acontece? Vira combustível derivado de resíduo. Aí a gente pega todos os resíduos, seca e manda para forno de cimenteira. Aí ele é energia para o forno da cimenteira. Uma energia limpa e renovável. Então, a gente tem investido muito nesse tipo de tecnologia, de fechar o ciclo sustentável, de forma que a gente use muito menos recurso natural, né? E que a gente vai preservando o meio ambiente e gerando energia limpa. Esses projetos, eles poderiam ter, tipo, uma valorizada se a sociedade também for conscientizada sobre esse Com problema? certeza. A gente aqui investe bastante em educação ambiental por isso. Porque para o sucesso de uma gestão de resíduos eficiente, é preciso da população. Porque a separação do resíduo começa em casa.
né? Então, se você faz a sua separação correta, você bota o copo, o plástico, não precisa hoje. Antigamente, se falava muito em ter várias lixeiras, né? Tinha aquele monte de corzinha e ninguém conseguia gravar aquilo. Não, a gente fala em ter duas lixeiras. Uma, né, para os resíduos, o rejeito, o que você não consegue aproveitar, que é o lixinho de banheiro, né? Fralda, papel engordurado, a gente vai jogando naquilo. Hoje a gente ainda não tem. De casa a gente às vezes bota também o resíduo orgânico, que é fruta, verdura, legume, resto de comida. Você tem uma lixeira para isso. E uma lixeira para os materiais que podem ser reciclados. Aí papel, vidro, papelão, isopor, tudo isso pode ser reciclado hoje. A gente fala que a maioria dos materiais são recicláveis, mas muitos não têm reciclabilidade porque é difícil, né? Às vezes você tem uma tecnologia ou é muito cara ainda que a gente não conseguiu implantar aqui no Brasil, né? Mas é bom, já vai criando a cultura de separar. Você fazendo essa separação e o descarte correto, já ajuda muito. Aí em São Paulo tem muitos ecopontos, tem pátios de compostagem, então os resíduos das feiras orgânicas que acontecem na cidade de São Paulo, eles são compostados. Aí, você separando o resíduo, você já faz, assim, ajuda demais. Não jogando lixo no chão, né? Porque tem muita gente que fala assim, vou ajudar o gari, vou jogar o resíduo aqui no chão. Não, você está entupindo a boca de lobo, isso pode, nas enchentes, causar enchentes, levar o resíduo para dentro da sua casa, trazer doenças. Então, a população tem papel fundamental na gestão de resíduos sólidos. E como vocês lidam com a demanda de ser em diferentes regiões do Brasil? Fica muito difícil de lidar? No nosso setor, nem tanto. A dificuldade mais é você adaptar a parte de, por exemplo, a necessidade daquela, né, daquele município com o seu serviço. É mais nessa questão, porque tem municípios que são mais ricos, né? E aí eles conseguem ter uma gestão de resíduos mais eficientes, mais completas, incluindo essas questões que eu estou falando de valorização, e tem outros que fazem o básico, mas fazendo o básico já ajuda a população. É melhor do que não fazer nada. Então, o que a gente, como população, tem que lembrar? Que quando a gente bota o lixo lá na rua, o resíduo na rua, aquilo ainda continua sendo problema seu. Não é, porque o efeito que aquilo mal disposto vai ter pode reverter para você em doenças, em enchentes, né, em poluição. Então, todo mundo é prejudicado quando não existe. Mas também há problemas econômicos de cada local que vocês cuidam? Sim, com certeza. Principalmente esse de pode acontecer, por exemplo, da prefeitura não. O setor de resíduos é considerado pela legislação, só para vocês entenderem, como essencial. Então a gente não pode parar, eu não posso deixar. Você já viu quando o coletor já deixou de passar na sua rua a bagunça que fica? Toda a confusão, é mau cheiro, é animal que começa a dar, né, doenças. Então, é um serviço essencial, como a água, o esgoto também é. Então a gente não pode deixar de prestar. Então, o que pode acontecer no município é isso, Rafa, do prefeito, ele deixar de pagar e a gente ter esse prejuízo econômico e às vezes, se for uma empresa muito pequena, até falir. A Quark já chegou a adotar alguma solução a partir da tecnologia? Ou... A gente tem várias tecnologias aqui. A gente tem, por exemplo, para armazenamento, a gente tem uma lixeira subterrânea que a gente vende junto para os clientes, que ela faz com que o resíduo, quando você joga o lixo, ele tem uma cuba em cima, mas só que aquela caçamba, aquele container que vocês estão acostumados a ver na rua, ele fica soterrado, né? E aí ele tem uma caixa que é de cimento que fica totalmente fechada, então não entra água, não, né, não tem vetor, não dá bicho, ela fica protegida da chuva. Então, se tem uma chuva, não leva o lixo. E aí também não atrapalha, ajuda na mobilidade urbana, porque o container acaba às vezes ocupando uma vaga de estacionamento. Essa não, fica na calçada. A gente tem esse tipo, a gente tem o que eu te falei, a capina a vapor para matar os matinhos, né? Aqueles matinhos que vão crescendo no meio fio. A gente também tem uma capina elétrica que é no mesmo sentido, mas ele vai dando choque nas plantinhas, aquelas que crescem no meio fio, e aí ele acaba com ela. A gente tem um caminhão elétrico, a gente tem a termoelétrica de biogás, a gente tem a produção de CDR, que é combustível derivado de resíduos. A gente tem bastante tecnologias aqui para oferecer sempre um serviço mais limpo e preservando o meio ambiente. Dentro dessa gestão de resíduos sólidos que vocês têm, quais são as maiores oportunidades e desafios para implementar essas soluções que podem contribuir muito para a redução dos gases de efeito estufa? Os desafios maiores ainda é a questão de investimento, porque hoje o valor, por exemplo, o valor dos produtos recicláveis são baixos. Então, geralmente, você não tem um retorno econômico. Além disso, tem toda essa questão que começa desde a população.
Então, se a população faz corretamente também, fica mais difícil a gente conseguir valorizar os resíduos. É mais essa questão de investimento, de tecnologia brasileira, por exemplo. Ah, por que que é tão caro? Porque muitas vezes a tecnologia vem de fora. Então, você tem que pagar em dólar, tem que pagar em euro. Esse é um grande desafio, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir vencer essas barreiras, que o Brasil tem tudo para ser puxar, né, a mudança climática, porque a gente tem uma biodiversidade, a gente tem oportunidades aqui de clima. Então, o Brasil tem uma vontade, tem as políticas públicas, já tem isso enraizado, mas que eu acho que é mais um entrave, é mais o financeiro. Vocês têm algum conflito com outras empresas que são contra, talvez, o tratamento? Como assim? De ser Isso, contra o tratamento de resíduos? Não. Eu acho que hoje em dia todo mundo já entende que é importante, que isso é extremamente importante. Inclusive, pô, igual vocês estão falando de zero, né? As empresas, principalmente as multinacionais, têm grandes metas para ser zero carbono, né? Para deixar de emitir, né? Ter uma produção mais limpa. E, geralmente, esse tipo, né? Quando você faz um inventário de emissão de CO2, você vai ver quais são as minhas emissões para eu começar a mitigar. O primeiro ponto é a geração de resíduo, né? Então, as empresas têm investido bastante numa produção mais limpa. Então, a gente faz, por exemplo, a gente faz toda uma assessoria de enxergar dentro das empresas como está sendo, a gente faz a educação ambiental dos colaboradores para que eles façam o descarte correto, a gente vê como está sendo a produção, até para ver o que pode poupar de recurso, o que está sendo gasto, que não precisa ser gasto, o que pode, a gente fala muito hoje em dia do redesign, estão se pensando muito nisso, os produtos do jeito que são feitos hoje não são feitos de forma a permitir a valorização dele, total. Então, eles estão pensando em refazendo os produtos de forma que sejam feitos de materiais que tenham a possibilidade de valorização, de ser reciclado. Eu não vejo assim trave, não. Eu acho que é ao contrário. O setor está se fortalecendo porque a população está criando também uma conscientização. Isso vem até do público, como vocês, de estar buscando produtos mais limpos, produtos que preservem a natureza, de não estar comprando qualquer produto, né? É claro que com preço justo, porque tem gente também que a gente fala hoje no greenwash, né? Que é você fingir que está fazendo uma coisa verde, mas você não está fazendo. Não isso. Então as pessoas estão buscando isso e tem cada vez mais pressionado por produtos mais limpos. E aí a gestão de resíduos só vem corroborar com isso. Bom, gente, primeiro eu estou aqui no Mercado Livre há mais ou menos 4 anos, olhando principalmente para as nossas agendas socioeconômicas, ou seja, as agendas que geram impacto social e econômico, especialmente nas comunidades onde a gente opera, tá? Mas, assim, a nossa atuação é a nível nacional. Eu fico responsável principalmente pela área social. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação não, um slide, que eu acho que pode ajudar a entender um pouco mais de profundidade a nossa estratégia, que é um resumo, nada mais, nada menos do que o próprio relatório de impacto que a gente tem. Então, eu acho que dentro do Mercado Livre, a sustentabilidade, ela não é um plano à parte, ela é parte do plano, ou seja, ela está intrínseca ao negócio, né? Não é uma coisa que a gente faz apartado ou algo, a não ser que seja algo de comunidades, mas mesmo assim é sempre pensando como que a gente devolve para a comunidade aquilo que uma empresa deve fazer, tá bom? Então, a gente tem 3 principais frentes de atuação. A primeira delas é como que a gente promove a inovação ambiental, e aí a ideia é como que a gente traz soluções tecnológicas e eficientes para reduzir a nossa pegada de carbono. E aí a gente tem 4 principais frentes de atuação dentro do eixo ambiental. O primeiro deles é a mobilidade sustentável. Então, nós somos a empresa com maior frota elétrica da América Latina, pensando em reduzir mesmo a pegada de carbono por meio de transporte. O desafio de eu falar aqui em nome de meio ambiente é que a gente está muito nesse momento de redesenhar essa estratégia, pensando em como a gente gera impacto maior ainda para além da frota elétrica, né, que são outras soluções que a gente pode ter.
Gestão de energia, então a gente tem praticamente em todos os nossos sites energia renovável, que acaba também reduzindo um pouco o nosso impacto negativo no meio ambiente. Embalagens e circularidade, então como que a gente lida, a gente tem diversas iniciativas para lidar com os nossos resíduos, então tem empilhadeiras, a gente tem dentro das nossas operações aquelas lixeiras que compactam o lixo, os resíduos, para levar e facilitar um pouco a gestão desses resíduos lá na frente, inclusive a reciclagem. E a gente tem o Regenera América, que é um programa antigo na companhia, mas que vem cada vez mais, tem um impacto, na verdade, que vai ter resultado até 2030, né, que é um programa de compensação de carbono, que aí é plantio de árvore mesmo, em diferentes regiões da América Latina. A gente tem um segundo eixo, que é o empoderamento econômico, ou seja, como que a gente amplia o acesso a uma economia digital e financeira por meio do nosso ecossistema, e aí reduzindo a distância e gerando oportunidades para os empreendedores. Então, a gente oferece nada mais, nada menos do que benefícios no nosso ecossistema. Mercado Livre, Mercado Pago, Mercado Envios, que são várias empresas dentro de uma, né, Fê? A gente sabe bem que a gente tem o mundo commerce, que é Mercado Livre, e a gente tem o mundo fintech, que é Mercado Pago, que é o banco digital. Então, para cada um, como é que a gente oferece esse ecossistema completo para desenvolver empreendedores, tanto subatendidos, que a gente fala que é da base da pirâmide, que aí são empreendedoras mulheres, pequenos negócios, a gente está falando de cabeleireira, a gente está falando de boleira, algumas pessoas que geralmente têm um pouco mais de dificuldade de acesso a esses tipos de ferramentas, quanto para empreendedores que a gente chama aqui de negócios de impacto. Os negócios, por exemplo, empreendedores da biodiversidade brasileira, que aí pode ser, por exemplo, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, que usufruem de matérias-primas locais dessas regiões. Então, vou dar um exemplo da Amazônia, não sei se vocês conhecem. O açaí ou o tucupi são produtos que é produzido na Amazônia e que esses empreendedores, eles usam na composição dos seus produtos vendidos. E aí a gente facilita, por meio do nosso ecossistema, a logística desses produtos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem e materializarem um pouquinho. Nós temos o Luca, é um empreendedor de Maués, que é o interior do Amazonas. Só para vocês terem uma ideia do quão longe ele fica 14 horas de Manaus. E de barco. Então, assim, é muito, muito longe, bem no interior mesmo. Ele é um grande case do projeto, porque ele veio para o programa. No início, ele tinha um faturamento aí de R$2.000 por mês, ele passou por meio da operação logística do Mercado Livre de faturar R$30.000 por mês, por meio da nossa operação. Então, a gente a gente facilita, traz o produto, chocolate, de Maués, leva para o Full, que é o modelo de operação que a gente tem, que é um centro de distribuição do Mercado Livre, sabe? Aquelas, uma fábrica, né? Mas é um centro de distribuição só de armazenagem, leva esse produto para dentro do Full e aí as pessoas conseguem acessar. Então, eu que sou de São Paulo, só consigo comprar chocolate do Luca, de Maués, de Guaraná, do interior do Amazonas, porque o Mercado Livre viabiliza essa logística. Então, esse é um dos programas que a gente tem, chama Biomas a um Clique. Então, nós temos o Biomas a um Clique, nós temos o programa Ganhaê, que é um programa de educação financeira, e nós temos uma categoria de produtos sustentáveis dentro do Mercado Livre, tá? No eixo social, a gente tem, aí a ideia aqui é como que a gente acompanha o desenvolvimento das comunidades onde a gente opera, né, e o Mercado Livre opera a nível nacional, mas a gente dá destaque, um pouco de prioridade para aquelas regiões onde estamos mais presentes, né? Então, nós temos o Mercado Livre Solidário, que é um programa de ONGs, que a gente também oferece o nosso ecossistema para impulsionar a cultura de doação no país. Então, tem um botão de doação no app de Mercado Pago,
eles têm benefício no Mercado Livre para venda de produtos de bazar, geração de renda para ONG. E nós temos Emergências Nacionais, que é um programa aí de como a gente lida quando acontece um desastre natural. Então, tem as chuvas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve, acho que o ano passado. Como que a gente age? Então, nós temos um protocolo, a gente gera doação, a gente mobiliza as comunidades e tudo mais. E, por fim, incentivos fiscais, que é um recurso público. Então, hoje, diferentes proponentes de cultura, esporte, educação, eles inscrevem projetos no Ministério da Cultura, do Esporte e da Educação, que são aprovados, e aí a empresa pode abater parte do imposto de renda que a empresa paga para o país para investir em projetos culturais, sociais e de esporte. Esse é um overview, mas eu entendo que vocês têm perguntas aí a serem respondidas. Então, para as perguntas, eu vou respondendo como posso e o que eu sei. Mas eu queria deixar claro que, assim, tudo que é relacionado ao meio ambiente, nós estamos em transição. E aí, pode ser que alguma pergunta ou outra eu não saiba responder, porque o Rodrigo que tá olhando para isso, tá? Vocês podem repetir a primeira pergunta para mim? Primeira? Certo. Como o Mercado Livre está integrando a sustentabilidade e a redução de carbono em sua cadeia de suprimentos e operações logísticas? Hoje a gente tem essa frota de carros elétricos. Nós estamos estudando a possibilidade de gerar impacto por meio do etanol, né? Reduzir o uso, porque a gasolina emite mais carbono do que o etanol. Então, a gente está avaliando a possibilidade de ter um programa de benefício para os drivers, que são os motoristas, para eles usarem mais etanol do que gasolina, mas ainda é um plano. Isso para a cadeia logística. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de cadeia de valor. Nós estamos exatamente nesse momento desenvolvendo um projeto de cadeia de valor, ainda muito embrionário, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais para frente. Talvez depois de dezembro, porque a gente tem um encontro de planejamento estratégico, eu possa contar um pouco melhor o que a gente tem previsto. Tá? Okay. Eu fiquei um pouquinho com uma dúvida enquanto você explicava, porque vocês estão refazendo todo esse plano e tudo mais. Pode ser meio conflituoso a empresa ser tão grande nesses projetos que vocês têm? Conflituoso... Tipo, pode ser conflituoso. Porque, sei lá, os pacotes que vocês querem refazer e tudo mais, para poder ser, meu Deus, rebiodegradável, alguma coisa assim. Biodegradável. Isso. Mas tem certas pessoas que não fariam esse curso. Poderia ser meio conflituoso para essa parte da empresa que vocês querem fazer? Sim, na verdade, a gente tem uma operação grande e muito difícil de torná-la sustentável, porque a gente tem, de fato, muitos resíduos, né? Quem nunca viu uma sacola de Mercado Livre jogada no chão, ele tem a gente tem adotado cada vez mais embalagens mais recicláveis, para facilitar. Inclusive, eu não sei se vocês já viram aquela bolsa do Mercado Livre, que é como se fosse uma bolsa de plástico, mas ela é reutilizável. Você recebe a entrega, mas você pode usá-la depois, porque ela é super resistente, ela é bem boa mesmo. Então, a gente tem algumas soluções, inclusive, dentro da embalagem, a gente tem uma mensagem para o usuário final. Essa mensagem é: saiba o que fazer comigo, que é saiba como dar a destinação correta para aquele resíduo. Né? Então, é um pouco conflituoso, claro, porque a gente tem uma operação muito grande, alta escala, mas a gente vem buscando mecanismos para lidar com isso. Entendi. Dos 3 eixos que você citou lá, qual foi o mais difícil de lidar durante todo esse processo? O mais complexo de lidar é sempre o eixo ambiental. Porque o eixo ambiental que é como eu disse, né, acho que essa complexidade tem muito a ver com isso, né? Quando a gente fala da inovação ambiental, sempre exige maior investimento, exige estratégias
mais cross ao negócio, porque eu tenho um impacto que o Mercado Livre gera, eu tenho um impacto que o Mercado Envios gera, eu tenho um impacto que a minha malha logística gera, que são terceiros, não necessariamente dentro da nossa operação, e eu tenho um impacto que o Mercado Pago gera, né? Então, eu tenho dentro do ecossistema diferentes atores gerando um impacto ambiental. E lidar com isso, ele tem que estar o mais intrínseco possível, porque cada setor precisa ter as suas ações. Então, o negócio precisa estar junto com a gente. Acho que esse é o mais complexo. Como o Mercado Livre está integrando a sustentabilidade e a redução de carbono em suas cadeias de suprimentos e operações logísticas? O Mercado Livre ele é um grande ecossistema, ele é uma série de partes conectadas, né? Então a gente conecta o vendedor, o consumidor, o transportista, o crédito, né, através do Mercado Pago. E especificamente em carbono, o nosso maior impacto, a nossa maior pegada está no transporte, e outro impacto importante está na questão das embalagens. Então, a gente tem já aí há 4 anos trabalhando para migrar nossos centros de distribuição, hoje são mais de 400, são 417, e a nossa frota para tudo que seja biocombustível, né? Então a gente está olhando no Brasil muito biometano, etanol e elétrico, né? Então hoje um fato que é relevante, a gente está com mais de 3.600 vans elétricas, a maior frota elétrica da América Latina. Então só no Brasil são 60 milhões de entregas feitas através dessa frota, né? Então assim, é algo contínuo e cresce à medida que vem novas tecnologias, né? Mais gente produz, vai ter o custo, mas a gente está bastante apetite e trabalhando com vários parceiros para isso avançar. Um conflito com alguma empresa que vocês já trabalharam? O tempo todo, né? Exatamente. Acho que a gente orienta os nossos parceiros sempre, obviamente, para ser um parceiro no Mercado Livre. Tem contrato, tem uma administração de como que eles entregam, tem uma questão da gestão de crise, da gente ser parceiro de empresas que não estão cumprindo com as normas ambientais, com as normas regulamentares do governo como um todo. Então, por ser o Mercado Livre, uma empresa grande como a nossa, a gente tem que ter cuidado com quem que a gente tem parcerias comerciais. Então, a gente está sempre avaliando os nossos parceiros, porque a gente sabe que isso impacta. No fim, é a imagem do Mercado Livre que está sendo mostrada. Mas, afinal, o que é reduzir as emissões de carbono? Como uma mitigação pode acontecer na prática? Em resposta a essa pergunta norteadora, chegamos à conclusão que a redução de carbono significa diminuir a quantidade de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, liberados na atmosfera. Isso é alcançado através de várias estratégias, como a adoção de energias renováveis, melhoria da eficiência energética, gestão de resíduos e transporte sustentável. Empresas e individuais podem implementar essas ações para mitigar seu impacto ambiental e contribuir para a luta contra as mudanças climáticas, como vimos ao decorrer do documentário. E como objetivo, se espera que cada vez mais empresas adotem esses métodos, para que a temperatura do planeta não venha continuar aumentando.